See the storm set in your eyes. See the thorn twist in your side. Alvíceras. Muito bem, muito bem. Vamos dando sequência ao nosso estudo na obra História da Igreja de Cristo de Henri Daniel Rups. Hoje, a consciência de Constantino. Constantino dispôs de um quarto de século para aplicar os princípios que estabelecera em Milão, de 313 a 337, e, com efeito, o seu governo contribuiu tão poderosamente para consolidar as posições adquiridas pela Igreja que os ulteriores ataques do paganismo já não poderão abalá-la. Mas quer isto dizer que temos de encarar estes 24 anos sem reservas e sem reticências como o reinado de um cristão? A realidade dos fatos é menos simples, e não podemos tomar ao pé da letra os historiadores cristãos Eusébio, Sócrates, Sosomeno, Teodoreto e Orósio, ou mesmo São Jerônimo, mais famoso, que tendem a representar Constantino, todos eles, como um cavaleiro de Cristo rachando ídolos, derrubando templos e estabelecendo sobre a terra o reino de Deus. O homem é um ser complexo. Não se pode negar que Constantino manteve para com o cristianismo uma atitude de reverência e afeição sincera que nos últimos tempos da sua vida se converteu em verdadeira fé. Tenho um completo respeito pela regular e legítima Igreja Católica, escreveu ele em 315. E 20 anos mais tarde também disse assim: professo a mais santa das religiões, e ninguém pode duvidar de que sou um fiel servidor de Deus. A partir de 317, o Labarum, com o monograma de Cristo, torna-se obrigatório em todos os exércitos. Só para lembrar, quem não lembra aí, não viu o último vídeo, o Labarum era aquele estandarte cristão com aquele símbolo que fora revelado supostamente em visões ou em um sonho, não se tem ao certo a precisão, a o próprio imperador Constantino. E ele então, sob aquele signo, sob aquele desenho, sob aquele Labarum no estandarte, venceria o seu inimigo. E, segundo conta a tradição, isto foi feito. Constantino, então, só recapitulando brevemente aqui, ele usou esse estandarte, esse Labarum, né, que dá a nossa palavra lábaro, que é uma palavra constante, inclusive, no nosso hino nacional. E aí, segundo a tradição, eu dizia, Constantino usando esse Labarum, conforme ele fora ordenado em sonho ou em visão, não se tem ao certo a precisão do que seja, se foi visão ou sonho, se é que realmente aconteceu. Então, Constantino usando esse Lábaro, ele de fato, entre aspas, de fato, né, ele teria vencido por conta disso o seu inimigo. O único fato concreto e histórico é que realmente ele venceu o seu inimigo. Isso ninguém duvida. Cunham-se quase por toda a parte moedas que incluem o monograma CHR, que na verdade é a transliteração das palavras chi, em grego, das letras, chi, e rho, letras gregas, que são iniciais do nome de Cristo, Christos. Então, cunham-se quase por toda parte moedas que incluem esse monograma Ri-Ro, né? Chi-Ro, CH-R. As da oficina de Tarragona trazem até a marca da cruz. Ou seja, pela primeira vez na moeda corrente no Império é impressa a marca do cristianismo. Uma coisa insuspeitável até pouquíssimo tempo atrás. A igreja era totalmente perseguida
líderes mortos covardemente. Inclusive, a gente vai ver mais à frente, no Concílio de Nicéia, que ocorrera logo ali aqueles meados daqueles anos, do início do quarto, né, século, muitos bispos, né, muitos representantes da igreja que estiveram presentes nesse Concílio de Nicéia, o mais famoso dos concílios, talvez, ainda levavam em seus corpos as cicatrizes das perseguições. E que há poucos anos haviam sofrido, e agora estavam ali, anos depois, entrando, digamos assim, como a gente costuma dizer no popular, pela porta da frente, né? Entrando com um tapete vermelho, uma virada, uma guinada tremenda na situação, né? São frequentes as decisões administrativas que favorecem os cristãos, tais como isenção de taxas municipais para os seus sacerdotes, proibição de os judeus apedrejarem aqueles dentre os seus que se quisessem converter ao cristianismo, claro, autorização para testar em favor da igreja, jurisdição civil outorgada às vezes aos próprios bispos e muitas outras concessões que poderiam ser citadas aqui. Tudo isso passou a ser modificado, né? A realidade, o modus vivendi da igreja realmente foi alterado drasticamente em tempo recorde. Mas, em sentido contrário, podem-se evocar muitos fatos que parecem manter uma situação equívoca e provar que Constantino não tinha rompido todas as amarras com o paganismo, pelo menos no início. Se não celebrou em 313 os jogos seculares, o que fez o historiador Zósimo dizer que essa omissão foi a causa da perda do império, conservou o título de divino e a dignidade de sumo pontífice, era assim que ele era chamado, que todos os seus predecessores tinham ostentado, embora seja também verdade que nunca exerceu as funções litúrgicas do pontificado pagão e se fazia representar por um promagister ou promagister. Ou seja, ele concedeu muitas benesses para a igreja, foi um grande avanço, foi um grande patrono da igreja, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo ele conservou o título de divino que era dado ao imperador e também o posto, né, a dignidade, digamos assim, de sumo pontífice. Inclusive, o primeiro título, o de divino, claro que não foi herdado pelo Papa atual, né, pelo papado atual. Mas veja, até hoje em dia, o Papa da Igreja Católica é chamado de quê? De sumo pontífice. E herdou do imperador romano. Tá? Só para deixar claro aqui, não foi o Papa que primeiro foi chamado de imperador romano, de sumo pontífice. Não, quem primeiro se chamou sumo pontífice foi o imperador. Por ocasião da sua entrada em Roma, mandou restaurar alguns templos e autorizou até a nomeação de um colégio de sacerdotes para o culto dos seus antepassados, a gens Flávia, né? Ou seja, era o culto dos antepassados, né, da sua família, a família flaviana, da qual ele provinha. E havia ainda, portanto, mesmo no Constantino recém, entre aspas, convertido ao cristianismo, amigo dos cristãos da igreja, havia ainda, inclusive, essa cultura ainda impregnada, inclusive de culto aos seus antepassados, que era uma cultura muito romana, muito romana. Mas também vamos dar um desconto, né? Porque não é da noite para o dia que culturas tão diferentes são modificadas, né? São transformadas. É uma coisa paulatina. A cultura não se modifica por um decreto que é baixado na base da canetada, né? Digamos assim. Então, você pode até decretar alguma coisa, mas aquilo vai sendo aos poucos modificado. Em 319, ao promulgar editos sobre a arte divinatória, não proibiu os arúspices, aqueles que consultavam as entranhas, os adivinhos, né, que consultavam as entranhas dos animais. Ele não proibiu esses arúspices
que aos olhos da doutrina cristã são anátemas, né, evidentemente, ele não proibiu esses arúspices, limitando-se a restringir as suas atividades e a proscrever as operações de magia. Então a magia ainda era permitida de certa maneira. Mas vamos novamente dar um desconto, repito aqui, porque era uma mudança muito radical. Agora, a pergunta o Constantino, ele sabia que precisava mudar tudo isso, mas de propósito, propositalmente, ele ia aos poucos, de propósito, porque sabia que se fosse esticar muito a corda muito rapidamente, ela poderia romper, ou não, ele realmente também ainda guardava de maneira sincera essas simpatias, né? Ele nutria esse bem-querer, e via com bons olhos ainda a ser chamado de sumo pontífice, de divino, enfim, digamos assim, o benefício dos arúspices. Ele achava natural ainda haver uma certa magia, né, uma certa, enfim, um sincretismo religioso, ainda com coisas totalmente opostas à doutrina cristã, né? Será que ele ainda era um pouco ingênuo? Ele estava em fase de conversão? Ou, e não, ele já sabia que tudo isso era errado, ele estava realmente convertido, já naquele primeiro momento, mas ele apenas por uma questão política, ele deixava a maré bater mais um pouco até que isso fosse sendo dissolvido ao longo do tempo, né? Aí você fica aí com a sua opinião, eu fico com a minha, a gente não vai saber, essa que é a verdade. Os historiadores também não têm certeza e divergem muito quanto a isso aí, tá? Em 335, ou seja, já bastante após o Edito de Milão, né? Uma lei na África, confirmava os privilégios dos flâmines e dos sacerdotes municipais. E, coisa estranha, quando fez de Bizâncio a sua cidade, a cidade da sua vontade e da sua fé, deixou que lá se restaurassem ou edificassem templos pagãos a Ceres, a Réia e aos Tíquios, gênios tutelares das cidades. Ele permitiu, né, esses deuses, esses templos, esse politeísmo. Então, ele era monoteísta ou ele era politeísta? Ou ele era os dois? Se é que é possível ser os dois, né? Afinal de contas, qual era, como se diz, né? Qual era a do Constantino? Qual era a vibe do cara? Ele era apenas um político hipócrita, cínico e maquiavélico, mas muito esperto, ou ele também tinha, sim, se convertido de maneira sincera ao cristianismo? Ele era apenas um canalha 7-1, que ele era inteligente, todo mundo sabe, né? Que ele foi forte, que ele foi hábil, um grande estratego, todo mundo sabe. Claro, os feitos estão aí para provar. Agora, o que se passava na cabeça de Constantino? Como estes, poderíamos ainda evocar muitos outros exemplos que parecem estabelecer uma flagrante contradição. Que razões podem explicar esta atitude ambígua? Antes de mais nada, com certeza, a necessidade política. Num estado em que o cristianismo estava bem longe de contar a maioria dos cidadãos entre os seus fiéis, teria sido muito difícil para Constantino desfazer de um só golpe uma situação que já vinha de há mais de 2 séculos. Por muito poderoso que fosse, era-lhe necessário usar de prudência e contemporizar. Afinal de contas, é isto que mais faz o político, né? Chegou-se a escrever que os cristãos compreendiam a imensa vantagem que lhes adviria se Constantino tivesse ido até o coração do paganismo para asfixiá-lo com mais segurança. Quem disse isso? Onde podemos encontrar esse texto? Em Ferdinand Lott, a opinião desse historiador, desse pesquisador. Ora, isto é atribuir-lhes um maquiavelismo bem negro. É mais provável que eles simplesmente compreendessem as dificuldades que o seu protetor encontrava e que a ambiguidade relativa da sua atitude e a propositada imprecisão de certas fórmulas lhe fossem desculpadas pelos serviços que lhes prestava. Mas há talvez outro gênero de observações a fazer, que são de caráter mais tocante.
Este homem que nós adivinhamos, constantemente torturado e perseguido por temores supersticiosos, querendo o bem mesmo quando praticava o mal, perturbado no fundo mais secreto do seu ser por hereditariedades contraditórias, não poderá, sem exagero, ser considerado como exemplo de um desses combatentes das lutas interiores em que cada um de nós pode reconhecer os seus próprios movimentos? Veja o tamanho da pergunta que o Daniel Robes faz, né? Então eu sou obrigado a reformular a pergunta, eu que estou lendo o texto aqui pela primeira vez, eu sou obrigado a reformular a pergunta, já porque a língua portuguesa tem uma deficiência, na minha opinião, em não colocar o acento, tanto o ponto de exclamação, como também o ponto de interrogação, também no começo do período, como faz o espanhol. Que aí você já começa a leitura já sabendo que é uma pergunta ou que vai ser uma exclamação, uma grande pergunta, uma grande exclamação. Você só vai saber se é uma exclamação ou se é uma pergunta lá no final. Então, na hora de ler, prejudica, pode prejudicar. E eu não vejo nenhuma dificuldade em se criar, em se adotar essa prática. Também outra coisa, não vi ninguém ser contrário. Eu que sou formado nessa área, em letras, eu nunca conheci algum colega de profissão, algum professor meu, que fosse contrário a essa ideia, que não só eu dei, mas tantas outras pessoas eu já vi também falar e propor essa ideia, de colocar também o sinal, o sinal de pontuação, o ponto de interrogação e de exclamação, no início do período. Né? Não vai prejudicar em absolutamente nada, 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 nada. É uma grande ideia, só traz benefícios. Mas é sempre muito difícil você mudar até mesmo um ponto, né? A regra de um ponto, do uso de um ponto numa gramática, né? Inclusive na gramática da língua portuguesa. Então eu vou refazer aqui já com um tom de pergunta, tá? O período. Vamos lá. Este homem, que nós adivinhamos constantemente, torturado e perseguido por temores supersticiosos, querendo o bem mesmo quando praticava o mal, perturbado no fundo mais secreto do seu ser por hereditariedades contraditórias, não poderá, sem exagero, ser considerado como exemplo de um desses combatentes das lutas interiores em que cada um de nós pode reconhecer os seus próprios movimentos? Nesta época, está sempre presente a preocupação pela vontade divina, qualquer que seja a forma sob a qual ela se exprima. Pagãos ou cristãos, quase todos os homens têm o sentimento de viverem sob o domínio, a proteção ou ameaça de potências invisíveis. Em muitas das suas cartas, Constantino exprime o temor de irritar o Senhor Supremo, como ele usa a expressão, né, para se referir a Deus. Ele, o visionário insone, que, durante noites e noites passadas em claro, rumina os seus receios, ele que tantas vezes foi visto meditando diante do mar ou dos vastos panoramas das planícies, extremamente sensível a essa impressão metafísica que dão as perspectivas da Terra, esse homem é talvez o protagonista de um drama interior que a sua política mal permite entrever. Tendo optado por Cristo em 312, num movimento súbito e quase involuntário, sobre o qual já falamos, não seria somente depois, através de muitos obstáculos e incertezas, que teria traçado o seu caminho para a luz definitiva? O seu batismo em articulo mortis teria, assim, o sentido de um verdadeiro e comovente fecho de abóbada? Ou seja, o seu batismo em artigo de morte, né, da forma como se deu, teria assim um sentido de um verdadeiro e comovente fecho de abóbada, ou seja, algo que de maneira peremptória, categórica, terminante e resolutamente colocado, de maneira indefectível e indelével e irrefutável, chancelasse, confirmasse que ele realmente se convertera? Será que não teria sido uma série de acontecimentos e coroados por esse batismo que teriam, ao cabo de todos eles, encetado uma conversão genuína? Bom,
Bom, é o seguinte, para nos apercebermos das incertezas que o comum dos homens podia então experimentar, vem ao caso citar o fato de que Lactâncio, um escritor cristão fanático, continuava a crer no poder divinatório dos livros sibilinos. Nem tudo era simples no desenraizamento que separava a alma dessas velhas tradições pagãs, que só estariam totalmente mortas ao fim de vários séculos. Então, Daniel Robes ele vai fazer aqui uma meia-culpa. Na verdade, não é meia-culpa, bem a expressão, ele vai justamente tentar colocar certos freios na ânsia de querer chamar o Constantino de 7-1, né? Por quê? Porque é meio que, ainda mais da gente aqui no Brasil, né, que está acostumado, né, com lidar com políticos cretinos, né, políticos miseráveis, desgraçados, covardes, né, sem amor no coração, corruptos. É muito fácil. Nós brasileiros já temos essa inclinação para tacar tomates em políticos. E aí o nosso queridíssimo Daniel Rubens vai colocar aqui as mãos na frente para fazer para contemporizar e tentar colocar um freio dizendo, olha, vamos com calma, porque, veja, o que você me diz do Lactâncio, que todo mundo tem como cristão insigne, né? Ninguém duvida da fé cristã de Lactâncio. Seus escritos têm grande importância para o conhecimento da igreja primitiva. Devemos a ele, em grande parte. E, no entanto, todavia, malgrado contudo, vai dizer aqui o Daniel Robes, esse escritor cristão, que chegava a ser, inclusive, fanático, de tão cristão, continuava a crer no poder divinatório dos livros sibilinos, o que também é anátema, como o culto a Ceres, que Constantino permitiu, como o título dele de divino, né, de Supremo Pontífice, Sumo Pontífice. É a mesma coisa, tá certo? E, no entanto, Lactâncio, ninguém diz que era um 7-1, um pseudo-cristão. Então, o que ele quer aqui, conflitando, né, comparando Lactâncio com o Constantino, é mostrar que é possível que sim, o Constantino tivesse sim se convertido genuinamente ao cristianismo, só que esse choque de cultura, essa mudança de vida, ela se dá aos poucos, pode demorar muito tempo para esse ciclo ser fechado. É provável, pois, que tenha havido na consciência de Constantino uma evolução no seu caminho para Deus. Quanto mais tempo passava, mais ele se comportava como cristão e até com uma espécie de ostentação que se explica talvez pelo desejo de propaganda. No Palácio Imperial, em Constantinopla, já com o seu nome, Constantinopla, olha o nome do Constantino aí, será colocado perto da porta de entrada, sabe o quê? Um quadro que mostra o imperador em oração, com os olhos postos no céu. Um outro, disposto no interior, representá-lo-á atravessando um dragão com o ferro do lábaro, daquele estandarte. Mandou construir um oratório particular, onde gostava de passar longo tempo em oração, diante do único ornamento que esse grande amigo do Fausto tinha querido colocar, uma simples cruz. Na capela imperial, vê-lo-ão, muitas vezes, dirigir as cerimônias, como um hierofante, assim alguém disse, e comporá uma oração que os seus soldados terão ordens de aprender. Ou seja, ele ordenou que os soldados aprendessem uma certa oração que ele compôs. Nas suas visitas oficiais às províncias, distribuirá geralmente medalhas de ouro e de prata com alusões cristãs. Escreverá uma carta ao seu rival iraniano, o rei Sapor II, convidando-o a converter-se ao cristianismo. A carta existe. E quando sentir aproximar-se, né, o seu próprio fim, mandará edificar uma basílica com 12 sarcófagos de pórfiro em comemoração dos santos apóstolos e um 13º reservado para quem? Para ele.
porque ele se sentia provavelmente o quê? O 13º apóstolo de Cristo. Agora, claro, onde é que entra Paulo aí, né? Para mim, o 13º apóstolo era Paulo, na tradição cristã. Então, talvez ele esqueceu do apóstolo Paulo. Então, ele poderia colocar ali 14 sarcófagos, talvez. Bom, isso aí a gente não vai debater. Um autor anônimo desta época caracterizou maravilhosamente a complexidade dessa personalidade, qualificando-a com estes 3 epítetos: prestantíssimos, ou seja, muito prestativo, muito útil; pupilos, ou seja, um aprendiz; e latro. O primeiro dos títulos, prestantíssimos, corresponde perfeitamente ao soberano prestigioso, aquele soberano, aquele rei que é prestigioso. Além de ser útil, né, de ser prestimoso, ele é prestigioso, ele prestigia, ele faz toda a, digamos assim, a cerimônia, né, a abordagem lisonjeira, né, favorável da igreja, do cristianismo. Ele é benevolente, ele é benévolo. É como se fosse um mecenas do cristianismo. Então, prestantíssimos. Ao poderoso restaurador do império, ao construtor de Constantinopla, ao homem que, envergando pesados tecidos cravejados de pedrarias e um cintilante diadema, resplandecia com um orgulho sobre-humano. O segundo título, pupilos, né, designa com precisão o espírito de infância que ele conservou, apesar de tudo, e em nome do qual muito se lhe deve perdoar. Esse espírito de infância que o fazia tantas vezes tratar os bispos e os padres com um respeito filial e repetir frequentemente que sabia estar entre mãos mais poderosas do que ele. Ele disse isso. Talvez ele tenha dito, aumentado um pouquinho. Será que era isso mesmo que ele sentia? Ou ele apenas queria fazer uma política ali com os bispos? Mas na sua marcha para Deus, havia igualmente o terceiro epíteto, o epíteto latro. Latro significa o bandido, o aventureiro, o bárbaro, que se metia de permeio. E este epíteto também se manifestava com frequência. Ele continuava, apesar de convertido, benévolo, prestantíssimos pupilos, ele continuava também latro, ele continuava também um homem bélico, como ele sempre foi, um homem de guerra, um estratego militar, e agora o maior estratego militar, talvez o maior do seu tempo. Então é claro que ele continuaria também sendo um homem, vez por outra, cruel, e às vezes especialmente cruel, mesmo após a sua conversão. Pelo menos no início. No final de sua vida, as coisas vão cada vez mais se modificando e vai sendo mais convincente para as pessoas a sua conversão, a sua genuína conversão. Tal é, portanto, o último traço de um esboço psicológico desta personalidade tão atraente: a sua terrível violência e a sua propensão para derramar sangue com uma facilidade extraordinária. Como é natural, para compreendermos este homem até nos seus piores defeitos, temos de tentar situá-lo na sua época, quando a vida humana tinha um valor muito relativo, e compará-lo com os seus contemporâneos, Galério ou um Maximino Daia, ao pé dos quais ele parece bem pouco culpado. No entanto, como é que pode ser digno de que lhe silenciem as violências um homem que mandou lançar às feras os chefes germanos vencidos, que torturou até a morte 6.000 prisioneiros suevos e que foi o assassino do seu cunhado Licínio, do seu próprio filho Crispo e de sua esposa Fausta? Fica difícil defender. Já em 314, logo após o seu primeiro triunfo, Constantino entrara em conflito com Licínio. Ou seja, 314, após o Edito de Milão. Ele teria se convertido
Em 312, o edito é de 313. E em 314, ele entra em conflito com Licínio, derrota-o, tira-o a Ilíria, a Grécia e a Macedônia, repele-o quase totalmente para a Ásia. E de ano para ano, as relações entre os dois cunhados foram se azedando. E azedando, o negócio foi ficando feio. A verdade é que um dos dois sobrava ali. Alguém tinha que ceder. Alguém tinha talvez até que morrer. Quanto mais o Augusto do Ocidente se mostrava cristão, tanto mais o do Oriente, cético por temperamento, se portava como anticristão. Uma regulamentação propositadamente minuciosa e irritante, que pretendia proibir aos cristãos as reuniões de homens e mulheres e aos bispos que saíssem de suas dioceses e se reunissem em sínodos, provocou certas resistências, a que Licínio respondeu com uma perseguição em regra. De novo se viram execuções capitais no Oriente. Por isso, quando, em 324, a propósito de um incidente de fronteiras, ou seja, sob o pretexto de um incidente de fronteiras, Constantino decidiu liquidar o cunhado, pôde armar-se em campeão da fé e em defensor da liberdade das consciências. Então, ele matou o seu cunhado, mas isso na época fora visto pela própria igreja, ou pelo menos pela maioria da igreja, como um ato promovido por um campeão da fé cristã, um defensor da liberdade das consciências. Por quê? Porque a igreja estava sendo perseguida de novo, mesmo após o Edito de Milão. Né? Então, você achou que a última perseguição foi de Diocleciano? Não, a última de Diocleciano não, perdão. De antes de Diocleciano, né? Diocleciano, ele mesmo não perseguiu. Mas, na verdade, as pequenas perseguições, elas continuaram. A de Décio foi muito grande, sem dúvida nenhuma. Mas, veja, até após o Edito de Milão, havia ainda uma que outra perseguição menor, mais localizada, como essa aqui no Oriente, por Licínio. Vencido perto de Andrinopla, depois de postas a pique as suas 300 galeras à entrada dos Dardanelos, Licínio foi obrigado a capitular. Constança obteve de seu irmão o perdão do marido. Foi, porém, uma graça muito provisória, porque, sob o pretexto de que o banido, refugiado em Tessalônica, conspirava contra ele, Constantino mandou-o estrangular 6 meses depois. Os autores cristãos da época esforçaram-se por justificar o crime. São Jerônimo, mais prudente, relata-o sem comentários. A política, mesmo a política cristã, podia explicar que o grande imperador se tivesse desembaraçado de um rival, de um rebelde contra as leis de Cristo, que comprometia a sua obra, de um inimigo de Cristo. Mas como se poderá desculpar o duplo drama palaciano que se seguiu a esta primeira tragédia? Como poderemos colocar para baixo do tapete, então, o que vai ser relatado agora? Nenhum historiador conseguiu até hoje penetrar nas verdadeiras razões desse drama. Tendo chegado a Roma em julho de 326, Constantino foi bastante mal recebido. A cidade censurava-o por lhe ter dado uma rival triunfante e, por outro lado, os seus modos de rei dos reis prestavam-se a pesados gracejos. Ocorreram incidentes bastante graves que exasperaram o Augusto. Terá sido a propósito desses incidentes que Fausta, a imperatriz, excitou a cólera do príncipe contra Crispo, filho de um primeiro casamento de Constantino, jovem César, cheio de ardor, vencedor da batalha naval dos Dardanelos? Terá ela, insinuado que o herdeiro do trono era muito popular em Roma, procurando assim preparar o lugar para os seus próprios filhos? A crônica escandalosa fez correr que as verdadeiras razões do drama eram de uma ordem mais íntima e que, entre a beleza perigosa da diva e a juventude de Crispo, existiam relações escabrosas.
um misto de atração e despeito. Terá a mulher de Putifar acusado injustamente José? O certo é que pouco depois Crispo foi preso, encerrado na fortaleza de Pola e executado. Aí a notícia provocou um rebuliço enorme em todo o império. E foi terrível a cólera da velha imperatriz Helena, que logo veio recriminar o filho pelo assassinato do mais querido, dos seus netos. Transtornado, despedaçado, tremendo de remorsos e angústia, Constantino não encontrou outra saída senão um novo crime. Uma manhã, no momento em que Fausta ia tomar banho, toda serelepe pimpona, os guardas invadiram a sala, atiraram-na para dentro da piscina e, dilacerando-lhe com as espadas a carne nua, mantiveram-na no fundo da água fumegante, que em breve se tingiu de sangue. Não é dito aqui que ela fora estuprada. Não é dito aqui que ela fosse, talvez fosse aquela política para a qual a Maria do Rosário, né, para a qual o Bolsonaro falou que ela não merecia ser estuprada. Talvez ela fosse feia pra cacete, que nem a Maria do Rosário. Não interessa. Mas ela não foi estuprada, bom pra ela. De qualquer maneira, morreu do mesmo jeito. E morreu com pesar, com tortura, sofrendo. Foi realmente uma vingança. A mensagem de Jesus não tinha verdadeiramente trazido a paz a esta alma de boa vontade, ou seja, a Constantino, mas dominada pelo medo e pela violência. Ele estava se convertendo, mas ainda havia espaço para algumas vingancinhas. E assim nós conhecemos como se deu a conversão de Constantino. Claro, aqui ainda não foi contada a morte de Constantino. A gente apenas tentou entrar na cabeça de Constantino, tentar ver o mundo como ele via, o contexto que encenava ali, né, que o circundava, né, um homem tão complexo, com tanto poder, com atitudes tão contraditórias, que às vezes nos faz acreditar que ele se converteu, às vezes nos faz ter dúvidas. Agora, vou deixar minha opinião. Eu acho sim que ele se converteu. Só que ele vai se convertendo aos poucos e não necessariamente ele se converteu em anjo. Não necessariamente ele se converteu em Deus. Ele se converteu em um cristão, como a maioria dos cristãos hoje, por exemplo, meia boca. Se você for pegar e botar ali confrontar a vida dos cristãos, de maneira geral, com o manual de regra e fé deles, que é a Bíblia, e ver onde está errando, vai encontrar um monte de erros. Né? Só que o Constantino ele tinha muito poder para errar erros de proporções e consequências maiores, talvez. Sim, tudo é questionável, mas eu acho que ele se converteu sim, mas aquilo foi sendo aos poucos, paulatinamente, até que, quando ele morreu, não sei se foi para o céu ou se não foi, talvez eu nunca saiba, não sei, mas que ele se converteu sim, eu acho que ele se converteu. Se ao morrer ele foi salvo verdadeiramente ou não, não sei, nem você sabe, ninguém sabe. Mas acredito sim que ele se converteu. E acredito sim que ele foi usado por Deus de alguma maneira para propulsionar a igreja. Não que a igreja dependesse dele para isso, mas foi assim que Deus permitiu que acontecesse, ou até definiu que acontecesse, até certo ponto. No próximo vídeo veremos Santa Helena e a sua peregrinação. Até lá!